Você já se sentiu como se estivesse sempre correndo? Correndo atrás de algo que, quando você finalmente alcança, não te traz absolutamente nada. Um sucesso, um reconhecimento, uma compra, e, de repente, um silêncio ensurdecedor toma conta? Eu sei bem como é, passei a maior parte da minha vida nessa corrida. E se você está assistindo isso agora, talvez você também saiba. Essa sensação de que falta algo, mesmo quando tem tudo. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que levei 77 anos para entender de verdade. E talvez, só talvez, isso possa te poupar alguns bons anos de dor. Meu nome é William, tenho 77 anos. E essa não é uma história de como eu fiquei rico, ou como eu me tornei o melhor. Longe disso. É a história de um homem que passou uma vida inteira tentando preencher um buraco que, ele achava, estava do lado de fora. Eu vi muita coisa, vivi muita coisa. Construí empresas, tive uma família, alcancei metas que pareciam impossíveis. E em cada uma dessas conquistas, eu esperava encontrar, o quê? Paz, suficiência, um amor que eu nunca soube nomear. A verdade é que eu era um mestre em fugir de mim mesmo. Fugir de uma dor, de uma vergonha que eu carregava desde muito cedo. E essa fuga, ela se manifestava em cada busca por mais. Nós, homens, fazemos isso. Muitos de nós aprendemos a externalizar tudo, que a solução para o vazio está no próximo carro, na próxima promoção, na próxima mulher, no próximo grande projeto. É como se houvesse um roteiro invisível. Seja forte, não sinta, trabalhe duro, conquiste, prove seu valor. E a gente segue esse roteiro à risca, sem questionar o que ele nos custa por dentro. Você se vê nisso? Essa necessidade de estar sempre, fazendo, sempre, provando. Essa sensação de que, se você parar, o mundo desaba? Ou pior, que você desaba. Essa corrida, para mim, começou muito cedo. Lá em casa. Meu pai, ele era um homem de poucas palavras, mas de muitas expectativas. Nunca um elogio, sempre uma crítica. Ou, na maioria das vezes, um silêncio que pesava mais que qualquer bronca. Eu me lembro de, aos 8 anos, ter montado um carrinho de madeira com as minhas próprias mãos. Eu estava tão orgulhoso. Levei para ele, esperando um sorriso. Ele pegou, analisou, e disse, poderia ter lixado melhor. E a roda ficou torta. E me devolveu. Naquele momento, eu entendi. O amor, a atenção, a aprovação, elas eram condicionais. Elas precisavam ser ganhas asterisco. E não apenas ganhas, mas merecidas com perfeição. A vergonha de não ser bom o suficiente se instalou. E junto com ela, a invisibilidade. Eu existia para cumprir o que era esperado. Minhas próprias vontades, meus sentimentos, eram irrelevantes. Ou perigosos. Eu me tornei adulto muito cedo. Não por escolha, mas por necessidade. A necessidade de me provar, de me tornar inatacável. De construir um escudo de conquistas para que ninguém pudesse dizer que eu não valia nada. E eu provei. Ah, como eu provei! Aos 40 anos, eu tinha a empresa que sempre sonhei. Uma casa enorme, um carro importado. Minha conta bancária era robusta. Eu era bem-sucedido. Lembro-me de uma noite, eu estava no meu escritório, olhando pela janela para a cidade iluminada. Tinha acabado de fechar o maior negócio da minha vida. Eu deveria estar eufórico, mas não senti nada. Absolutamente nada. Um vazio, um buraco no peito que parecia ter crescido, em vez de diminuir, com cada nova conquista. A dor sem nome que eu carregava desde a infância estava ali, intacta, rindo de todas as minhas vitórias. E esse padrão, ele não ficou só na minha vida profissional. Ele se estendeu para os meus relacionamentos. Eu me casei, tive filhos. Mas a mesma distância, a mesma incapacidade de me conectar de verdade, estava lá. Eu amava minha família, à minha maneira. Mas era um amor que não sabia abraçar, que não sabia ouvir, que não sabia estar presente asterisco. Era um amor que queria prover, proteger, mas não sabia sentir. Quantas vezes meus filhos me pediram para jogar bola, e eu disse, depois, porque tinha algo mais importante para resolver no escritório. Quantas vezes minha esposa tentou conversar, e eu me fechei. A vergonha de não ser suficiente me paralisava. Eu via outros homens, amigos meus, correndo na mesma esteira. O Jorge, por exemplo. Ele ainda está lá, aos 60 e poucos, buscando a próxima grande coisa. Sempre inquieto, sempre insatisfeito, sempre com um novo plano para, finalmente, ser feliz. Mas também vi o Carlos, meu vizinho, um homem simples. Nunca foi rico, no sentido que o mundo entende. Mas ele tinha uma paz, uma presença,
Ele estava ali, de verdade, com a família, com os amigos, com ele mesmo. O Carlos não tinha a pressão de ser alguém. Ele já era. Ele se bastava. E eu, com todo o meu império, olhava para ele e sentia uma inveja silenciosa, uma dor de não saber como chegar naquele lugar. Levei tempo para entender. Liberdade não é ter todas as opções do mundo. Liberdade é não precisar de nenhuma delas para se sentir completo. É a ausência da necessidade de provar algo a alguém. Suficiência não é sobre o que você tem ou o que você faz asterisco. É sobre o que você é asterisco. É reconhecer que você, exatamente como você é agora, é o suficiente. Sem asteriscos, sem condições. Presença não é só estar no mesmo cômodo. É estar ali com a alma, com os ouvidos, com o coração. É se permitir sentir, mesmo o desconforto. É a coragem de ser vulnerável. Então, por que a solução externa nunca funcionou para mim? Por que não vai funcionar para você, se você ainda está nessa corrida? Porque o vazio não está lá fora. Ele está aqui dentro. Ele é o eco daquela criança que foi ensinada que não era boa o suficiente. O medo de que, se você parar, se você realmente olhar para dentro, vai encontrar algo terrível. Ou pior, nada. Essa corrida incessante é uma forma de nos distrair da dor, da vergonha, da culpa que carregamos. É uma maneira de adiar o encontro com a nossa própria verdade. E a verdade, ela pode ser assustadora no começo, mas eu te digo, meu amigo, é o único caminho para a paz. Para aquela suficiência que o Carlos tinha. Aquela que não precisa de reconhecimento, de aplausos, de mais nada. Permita-se parar, nem que seja por um minuto. Permita-se sentir o que quer que esteja aí. A raiva contida, a tristeza, o vazio. Não fuja. Apenas sinta. E se acolha. Você não é fraco por sentir. Você é humano. E você não está sozinho nessa. Muitos de nós, homens, estamos despertando para essa realidade, um pouco mais tarde na vida. Se isso ressoou em você, se essa dor sem nome te parece familiar, não guarde isso só para si. Não precisa. Você não tem que carregar isso sozinho. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso. Alguém que você vê correndo, buscando, sempre insatisfeito. Compartilhe este vídeo com ele. Pode ser o começo de algo importante para ambos.